O DRACO, Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, presta atenção, porque hoje, aliás, essa semana, meu primo, tem sido a semana das operações. Todo dia, pelo menos segunda, terça e hoje, todo dia operação. O DRACO, Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado, fez hoje uma nova operação. Operação Faixa Rosa. Por que Faixa Rosa? Bom, Faixa Rosa porque os alvos da operação eram mulheres. Tinha uma blogueira apontada como integrante de uma facção criminosa. Quem vai trazer os detalhes é o Tony Silva agora. Tony Silva, boa tarde, seja bem-vindo. Tony, quando eu recebi as informações logo cedo dessa operação, comecei a ler, eu não acreditei. Eu li de novo para acreditar. Basicamente, a operação toda foi fundamentada, preparada, direcionada para mulheres. Mulheres que integravam facção criminosa e a estrutura e um celular com um grupo de WhatsApp, com ficha cadastral. Ou seja, a polícia encontrou provas robustas de que havia uma organização criminosa, né? Sim, sem nenhuma dúvida. Boa tarde, Douglas, a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, esta operação, ela inclusive trouxe logo esse nome, Faixa Rosa, fazendo alusões aí a exatamente estas mulheres, muitas mulheres. Olha, mandados foram cumpridos em diversas áreas da capital, Teresina. Também houve cumprimento nas cidades de Demerval Lobão, Nazária e no município de Timon, que fica aqui do outro lado do rio Parnaíba, ou seja, região metropolitana, incluindo Timon, e foi esse desfecho, muitas prisões, mas como você bem disse aí, foi uma operação voltada para uma investigação contra um grupo de mulheres. Homens foram presos também nesta operação, mas por ocasião, em decorrência. Vamos acompanhar os detalhes em uma reportagem. A Operação Faixa Rosa, que faz alusões a um grupo de mulheres alvo de uma investigação, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, na capital Teresina e região metropolitana, incluindo a cidade de Timon, Maranhão. Polícia. A gente identificou no contexto desse nosso acompanhamento aqui da Polícia Civil, da Segurança Pública piauiense, principalmente nessas ações coordenadas pelo DRACO, que mulheres estão cada vez mais frequente migrando para essas facções criminosas. Não era algo costumeiro, mas infelizmente a gente está se deparando com esse tipo de situação. Então identificamos o envolvimento dessas mulheres, inclusive em um grupo de mensagem, né, onde elas organizavam as reuniões, planejavam algumas ações criminosas, como por exemplo ato tribunal do crime, atos de roubo, de compartilhamento da metodologia das facções criminosas, principalmente para os jovens, né, com esse intuito de cooptação dessas pessoas para também integrarem a criminalidade organizada. Então, tendo conhecimento, nós iniciamos uma investigação conduzida aqui pelo departamento, com esse viés, desarticular essas células criminosas. Os mandados judiciais foram direcionados ao referido grupo, sob suspeição de participação em organizações criminosas, incluindo uma blogueira conhecida como Coreana, que já chegou a ser expulsa da própria comunidade. Entre os principais alvos da operação, a influenciadora ficou bastante conhecida após sofrer ameaça de morte e ter que deixar a cidade por algum tempo. Ela nega envolvimento com o submundo da criminalidade, mas as investigações apontam, inclusive, qual era o seu posicionamento dentro do grupo criminoso. Nós identificamos algumas influenciadoras, mulheres criminosas, que se apresentavam como influenciadoras, na verdade, influenciadoras do crime. Ela participava tanto de atos de tribunal do crime, mas a principal função dela era justamente disseminar essa ideologia das facções criminosas, fazendo isso, inclusive, com orientação da própria facção e utilizando as redes sociais para isso, como ferramenta, né? Então, ela estava compartilhando, disseminando essa cultura
do crime, essa ideologia da facção criminosa com esse objetivo, que era fazer a cooptação de outras pessoas para também integrarem essa criminalidade organizada. Mas nós cortamos esse elo e eu tenho certeza que ela vai ser responsabilizada criminalmente por isso. A polícia detectou um grupo de WhatsApp onde as investigadas divulgavam os comandos a serem executados. Alguns companheiros das mesmas também foram presos no âmbito da mesma operação. 10 mulheres presas, 10, todas elas fazem parte desse mesmo núcleo. E além das mulheres, alguns companheiros, mulheres que vão para as redes sociais para se apresentarem como parte, como de uma facção criminosa, se apresentarem portando 1, 2, 3 armas. E justamente tentando fazer uma propaganda, uma apologia dessas facções criminosas. Então hoje nós tomamos uma medida extremamente dura, com esse propósito, que é justamente atuar de forma repressiva, relacionada a essas pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, maior ou menor de idade, e também atuar de forma preventiva, para evitar com que esses indivíduos influenciem, principalmente os jovens piauienses. Aí, Douglas, o delegado Charles detalhou bem direitinho aí como tudo aconteceu, a execução da operação, foram cumpridos, inclusive, todos os mandados que foram expedidos pelo judiciário aqui do Piauí, apesar de ter tido cumprimento também no estado do Maranhão. As investigações, mesmo com no caso da influenciadora, que foi uma peça-chave na operação de hoje, ela já, como dissemos aí no decorrer da reportagem, ela ficou muito conhecida quando teria sido expulsa da sua comunidade, ali na região sudeste de Teresina, ameaçada por membros de organizações criminosas rivais. Daí, então, ela já tinha voltado e, de acordo com as investigações da polícia, continuava a influenciar para o mal, assim mesmo que disse o delegado. São influenciadores, porque foi mais de uma. Além dela, teve também outras pessoas que se diziam influenciadoras também, que foram alvos da operação. E ele tratou a si mesmo como influenciadores do mal. Douglas. Obrigado, Tony, pelas informações. Vamos continuar no caso, acompanhando, para trazer as atualizações aqui para a nossa audiência. Obrigado. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Traz as imagens aí, Fabrício, por favor. Veja que isso significa uma nova etapa da escalada da participação feminina no crime. Qual foi a primeira etapa? A primeira etapa ocorreu nas bocas de fumo. Mulheres de proprietários de bocas de fumo começaram a auxiliar os maridos, os companheiros, os namorados na atividade criminosa. Em alguns casos, nós mostramos isso lá atrás, teve também a participação dos filhos. Primeiro, os filhos em casa visualizavam aquela atividade. Então, para o filho, para a criança, para o jovem, para o adolescente, era normal a comercialização de drogas. O que ele projetava para ele? Fazer o mesmo que o pai fazia, que a mãe fazia. Não saía de casa, a clientela é que procurava, não faltava cliente, não faltava dinheiro. Depois, com a prisão dos maridos, dos namorados, dos companheiros, as mulheres assumiam as bocas de fumo. Apareceu o caso também de mulheres que montaram suas próprias bocas de fumo. Então aí começou já a participação mais ativa. Com o fortalecimento das facções criminosas, as mulheres começaram a integrar essas facções, se aproximar inicialmente pelos companheiros, pelos namorados, pelos maridos. Passaram a ter funções e o delegado Charles Pessoa, com essa operação, o DRACO, a Segurança Pública do Piauí, mostrou que, assim como ocorreu nas bocas de fumo, nas organizações criminosas, as mulheres também começaram a montar núcleos que elas próprias comandavam. É esse caso.
Tem um segmento do crime organizado muito importante para o núcleo criminoso, que é o recrutamento de mão de obra para participar do tráfico, para participar de assalto, para participar de homicídio. Tem um recrutamento normal, tradicional, né? Olhar aqui, o fulano tem um perfil, o outro tem um perfil. Nesse caso, de acordo com o delegado Charles Pessoa, havia o recrutamento pelas redes sociais. Como? Os seguidores, né, viam uma vida farta de bens materiais, muito luxo, né? E aí, digo, bom, peraí, também quero. Eu quero o meu, né? Não dizia assim? Aí, entrava em contato, iam lá, recrutadas, tinha até ficha cadastral, segundo a polícia. Então, nós vamos continuar tratando desse caso, porque é interessante até para mostrar essa nova faceta, que não é tão nova assim, das organizações criminosas.